Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Eu hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia. Eu acho que a última vez que eu falei sobre o tempo, o que era o tempo, que o tempo era uma forma de energia. Eu acho que o último vídeo eu falei um pouco sobre física. Eu demorei um pouco a fazer outro vídeo porque eu estava meio adoentado. Mas vamos voltar ao trabalho. Hoje eu vou falar um pouco sobre filosofia. Em alguns vídeos passados eu falei que o homicídio ele tinha uma carga muito pesada e que a pessoa que cometia um homicídio ela perdia um GM. Eu não sei se o pessoal recorda do que seja exatamente GM. GM eu tinha dito que era um grau de magnitude. Por exemplo, na minha vida eu tenho 10 a 40 joules de energia no campo mental, o que significa 40 GM. Porque em vez de você dizer a potência, você diz o grau de magnitude do indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho 40 GM e o Isídio tem 50 GM. É 10 a 40 com 10 a 50 joules de energia no campo mental. E eu queria falar hoje a respeito das consequências dos homicídios. Então eu tinha dito que cada homicídio que a pessoa cometia nessa vida, ela perdia um GM, um grau de magnitude. Agora eu queria explicar também como seria a perda dessa energia, como é que o indivíduo perde essa energia. Porque segundo o hinduísmo, eles na próxima encarnação já seria um animal, mas não é bem assim não, viu? Porque na verdade a energia é uma conquista do indivíduo ao longo de diversos reinos, os diversos reinos, desde o mineral até chegar à condição humana. O indivíduo passou por muitos reinos do micro-organismo, inseto, vegetal, animal, até chegar na plataforma humana. Então é uma conquista, tá certo? Então o indivíduo ele não perde do dia para a noite. Na próxima encarnação ele já vai ser um animal, um cachorro, um gato. Não é assim não. Eu quero explicar aqui como é que se dá mais ou menos esse processo. Vamos supor assim que o indivíduo ele matou uma pessoa e ele tenha 34 GM. 34 GM são 10 elevado a 34 joules. Então, teoricamente, ele cairia para 33. Ele cairia para 33 GM. Mas como é que se dá essa perda? Porque, na verdade, ele é processado pela casa jurídica. Deixa eu dar um exemplo assim para exemplificar bem como seria essa questão do processo. Por exemplo, vamos supor que eu peguei meu carro e andei muito acelerado, andei a 80, que não poderia andar a 80, e acabei perdendo o controle e bati na frente de um restaurante, destruí a frente de um restaurante. Aí o que é que vai acontecer? O dono ele vai me processar dentro da área civil para ressarcir o prejuízo causado ao restaurante do indivíduo, não é isso? Então, vamos supor que fosse 50 mil reais. Então, o prejuízo que eu causei foi 50 mil reais. Então, quando um indivíduo ele comete um homicídio, ele causa um prejuízo à natureza. Então, ele tem que ressarcir esse prejuízo à natureza. Então, ele é processado pela casa jurídica. Depois eu falo com mais à frente o que são as casas, casas dos físicos, casas de matemática, casa jurídica, a respeito dessas casas mais elevadas. Então, o cara é processado pela casa jurídica para ressarcir o prejuízo causado à natureza. Ele cometeu um homicídio, ele causou um prejuízo à natureza, ok? Então veja bem, ele tem à frente dele, ele tem mais ou menos 10 encarnações à frente dele para ele ressarcir o prejuízo causado à natureza. Mas como seria esse ressarcimento? Fazer o bem, tá certo? Ele vai ter que, nas próximas 10 encarnações, ele vai ter que fazer o bem para restituir o prejuízo causado à natureza. Ele não cometeu um homicídio, não é isso? Então ele vai ter que ressarcir de alguma forma o prejuízo causado. É como o caso do restaurante que eu falei, que eu caso um prejuízo de 50 mil reais, eu vou ser processado e pagar o prejuízo de 50 mil reais que eu causei destruindo a frente do restaurante, tá certo?
Então, os mentores do bem acompanham esse processo. O indivíduo tem 10 encarnações à frente para restituir o prejuízo causado à natureza. É claro, se ele não fizer o bem ou se ele continuar praticando o mal, ele vai sofrer as consequências na vida dele de perder magnitude de existência como ser humano. Por exemplo, se ele, nessas 10 encarnações à frente, ele comete mais um homicídio, em vez de um vão ser dois, então ele, em vez de perder um GM, ele vai perder 2 GM, tá certo? Ele perderia 2 graus de magnitude, em vez de perder um, perde 2 graus de magnitude como ser humano. Ele cairia de 34 para 32, tá certo? Tá ok? Então veja que o indivíduo, em vez de ascender, em vez de aumentar seus graus de magnitude, ele está perdendo seus graus de magnitude. Então ele em vez de ir para frente, ele está indo para trás, tá certo? O que devemos fazer é aumentar o nosso grau de magnitude, aumentar o nosso nível de energia para plataformas cada vez mais elevadas, não diminuir. Eu queria dar outro exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que o indivíduo tenha 34 GM. Então eu matei 10 indivíduos na minha vida. Durante a minha vida física, eu matei 10 indivíduos. Eu matei 10 pessoas na minha vida. Então, teoricamente, eu cairia de 34 para 24. Isso que eu afirmei em vídeos anteriores. 24 está ali na plataforma do animal. Tá certo? Então veja bem, abaixo de 10 a 25, abaixo de 25 GM, aí você já está na plataforma do animal. Entre 10 a 20 e 10 a 24 é o nível de energia de um animal, de um gato, de um cão, de um cavalo, ok? Então se o indivíduo matou 10 pessoas, como se daria esse processo da perda de energia do indivíduo? Ele vai ter 100 encarnações à frente dele para ele restituir o mal que ele causou à natureza. Ele não matou 10 indivíduos, então ele vai ter que restituir, fazendo o bem, né, à sociedade humana para restituir o prejuízo que ele causou à natureza, tá certo? E se ele persistir no mal, ele provavelmente vai perder a condição humana dele. É claro que ele vai ter 100 encarnações à frente para debelar o mal que ele fez na vida dele, nessa encarnação, tá certo? Então veja que Deus é justo e bondoso em dar. Se o cara cometeu um homicídio, ele teria 10 encarnações. Se o cara cometeu 10 homicídios, ele teria 100 encarnações à frente dele para ele restituir o mal causado à natureza, tá ok? Deus é justo e bondoso, tá ok? E tem os mentores do bem, né? São os espíritos mentores do bem, que orientam o indivíduo a fazer o bem, a ajudar a sociedade humana, para que ele possa restituir o prejuízo causado à sociedade humana com 10 homicídios nas costas, tá certo? Se ele persistir no erro, aí ele pode, ao longo dessas 100 encarnações à frente, ele pode cair para baixo de 10 a 25, ou 25 GM. Caindo abaixo de 25 GM, ele cai para um nível de um animal, tá ok? Então veja como é uma consequência grave na vida de um indivíduo perder a condição humana, né? Não é verdade? Que na verdade o Isídio, ele tem me dito, que é meu mentor, que porque o Espiritismo ele não concorda com essa questão da perda da condição humana. Segundo o Espiritismo, uma vez atingida a plataforma humana, o espírito não retroage para a forma de um animal. Qualquer que sejam as suas ações, deletérias ou não, o espírito não perde a condição humana, tá ok? Isso segundo o Espiritismo. O hinduísmo ele pega a transmigração da mente, da alma, e é possível o homem, na esfera humana, perder e cair para o nível de um animal. Isso é o hinduísmo. O Espiritismo prega que não há esse retrocesso, tá certo? Vamos tentar entender essas questões, tá ok? O hinduísmo diz que é possível a retroação para a forma de um animal dentro do hinduísmo. O hinduísmo é uma religião pregada pelo povo hindu, tá ok? O espiritismo e a maior parte das filosofias ocidentais pregam que o homem não perde a condição humana, mas o Isídio me assegurou que nosso nível mental de energia é limitado, não é infinito, não é
não é imortal, nós não temos uma energia ilimitada, nossa energia é um pacote de energia limitado e eu posso incrementar os valores para mais ou decair para menos, tá certo? Isso vai depender das minhas ações. Por exemplo, meu nível de energia é 10 a 40 ou 40 GM, foi o que eu conquistei ao longo da minha existência. Então meu nível de energia não é infinito, eu não sou imortal, tá ok? Muitas filosofias pregam que a alma é imortal, teve um nascimento, mas ela viverá para sempre. Não é bem assim não, porque nosso nível de energia mental é um pacote de energia, tá ok? É um pacote de energia limitado, que eu posso subir, incrementar os valores de energia, eu posso diminuir meus valores de energia, tá ok? Isso vai depender das minhas ações. Se eu causar um prejuízo na natureza, destruir a biodiversidade, ou matar outros seres humanos, ser um homicida na vida, eu vou sofrer as consequências das minhas ações, podendo perder, né, energia mental. Porque na verdade, uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é que a entropia é a desorganização de um sistema físico. A entropia ela atinge a nossa mente, então a gente precisa fortalecer a mente para existir. Quer dizer, quando o indivíduo ele é maldoso, ele pratica ações negativas, ele torna a coisa pior ainda, porque a entropia tende a desorganizar a nossa mente, nosso conteúdo mental. É como o câncer, por exemplo, o crescimento desordenado de células. Não é? Quando existe uma desordem entre a mente e o corpo, vem o câncer, tá certo? É a mesma coisa, a entropia atinge a nossa mente. Então a gente tem que fortalecer a mente para poder existir, para incrementar valores de energia. Você pergunta, mas Marco Túlio, como é que eu fortaleço a minha mente? Eu já falei isso em vídeos anteriores. Pode ser o conhecimento da física, matemática, pode ser fazer o bem da ética do Buda, do Cristo, do Confúcio, né? Pode ser os esportes, pode ser até o xadrez. Você pode fortalecer a mente de mil maneiras diferentes, tá certo? Porque entenda, a entropia ela tende a atingir o nosso conteúdo mental, desorganizar a nossa mente. Então, se eu não fortalecer minha mente, eu vou cair para 39, 38, mesmo não fazendo mal, tá certo? O cara fazendo mal, ele complica mais ainda a situação, porque ele entra em desarmonia com a natureza. Ele está causando um prejuízo à natureza, tá certo? Então eu chamo muita atenção esse aspecto, porque mesmo que eu não faça o mal, a entropia vai atingir a minha mente. A entropia é uma grandeza física na natureza. Ela atinge todo o sistema, seja um sistema físico ou seja um sistema biológico, como o ser humano, tá ok? O ser humano ele é corpo e mente, corpo e alma. Então a entropia atinge o corpo físico e atinge o corpo mental, o espírito, a mente, a alma, atinge, tá certo? Mesmo que o cara não faça o mal, a entropia nos pega mesmo, entendeu? Ela tende a nos derrubar, tá ok? Então ficou clara essa questão aí, tá certo? Veja que o cara fazendo mal, um homicida ou destruindo a natureza, destruindo os animais, ele está com um débito kármico muito forte, que ele pode perder a condição humana dele. Se o cara tem 34 GM e mata 10 pessoas, ele vai cair para 24. 24 está no nível de um animal. 24 GM, 10 a 24 joules, está no nível de um animal, de um cão, de um gato, tá certo? Ou de um animal selvagem como um elefante, tá ok? Então veja bem como a questão da entropia é algo muito forte, tá certo? Deixa eu só pegar meu papelzinho aqui que eu esqueci. Eu fiz um lembretezinho aqui. Assim, agora uma coisa que me perguntaram, um amigo meu me perguntou, é porque você sabe que toda regra tem suas exceções, não é isso? Aí você pergunta assim, mas Marco Túlio, assim, na guerra, o cara que está numa guerra, ele mata outra pessoa, ele está sujeito a essa lei de cada pessoa que ele matou, ele perdeu um gêmeo? Não. Aí não, porque você vê que o indivíduo está numa guerra e ele ou ele mata na guerra,
A não ser que ele mate de uma forma maldosa, sentindo prazer, não sei, né? Mas se ele mata simplesmente para defender o seu posicionamento, aí não, né? Aí ele não estaria sujeito a essa regra, não é verdade? Tá ok? Então numa guerra, ou eu mato, ou o cara me mata, não é verdade? Então, é como diz, toda regra tem sua exceção. Outro caso, por exemplo, que eu coloco assim, por exemplo, um policial, né? Que defende a nossa sociedade contra os bandidos, numa luta. Ele mata um bandido, né? Às vezes num confronto. Ele não está sujeito a perder um GM porque matou um bandido, não é isso? Foi uma luta, foi uma disputa. A gente tem pessoas que praticam mal e que andam armadas e a polícia se defende, não é verdade? Então, o indivíduo que matou um bandido se defendendo, ele não está sujeito a essa regra. Então, eu estou colocando aqui as exceções que não estão sujeitas à regra geral de matar um ser humano e perder um GM, tá ok? Então, veja, você tem a guerra, né? Você tem um policial, um militar ou civil, ou policial federal, que mata outro indivíduo num confronto, não é isso? E você tem também outra possibilidade, às vezes é um suicida doente mental que no momento de loucura, de desespero, se mata, né? Então veja que cada caso é um caso. Esses casos eles são analisados pelos mentores do bem. Aí você fala, mas quem são esses mentores do bem? São espíritos elevados que orientam o ser humano, tá certo? Então, por exemplo, a não ser que seja uma ação muito fria, premeditada de um suicida, ele tirar a própria, eu estou devendo milhões, vou me matar, não tenho como pagar a dívida, eu me mato. Aí é uma ação fria, né? Dolosa, né? Aí o sujeito o indivíduo está sujeito a perder um GM, né? Então cada caso é analisado com esses mentores do bem, tá certo? Veja que mesmo o cara cometendo um homicídio ou 10 homicídios, seja diretamente ou seja indiretamente, os mandantes também são penalizados, né? Claro, se eu pago uma pessoa para matar outra pessoa, eu sou penalizado também com a perda de um GM, né? É uma ação, é uma reciprocidade, né? Entre o mandante e o executor, não é verdade? Então aí essas questões são analisadas com muita calma com os mentores do bem, e o indivíduo é processado pela natureza, pela casa jurídica. Depois eu falo a respeito das casas mais elevadas. Ele é processado por ter cometido um prejuízo à natureza, viu? É um prejuízo, você matar um ser humano é um prejuízo à natureza. Não concorda comigo? Você destruir a biodiversidade é um prejuízo que você causa à natureza. A natureza é Deus. A minha referência de Deus é a natureza, tá certo? É muito que o Baruch Spinoza, o filósofo holandês de origem judia, pregava que tudo era Deus, quer dizer, a natureza é Deus, né? Para mim, eu não vejo Deus como um indivíduo. Eu não vejo Deus como um indivíduo personalizado. Eu vejo Deus como tudo. A natureza para mim é Deus, entendeu? Então o cara que mata, o cara que destrói a biodiversidade, ele está causando um prejuízo à natureza. Então ele é processado pela casa jurídica para restituir o prejuízo que ele causou à natureza, tá certo? É como o exemplo que eu dei de peguei meu carro aí sem querer, destruir a frente de um restaurante. O cara me processa na área civil. Civil, se não aconteceu, coisa pior, né? E para restituir o prejuízo causado ao restaurante, né? De 50 mil reais. Então seria processado para restituir o prejuízo. É a mesma coisa, o indivíduo que mata ou destrói a natureza, ele é processado pela casa jurídica para restituir o prejuízo causado à natureza, a Deus. Tá ok? Eu fiz aqui um resumozinho. Então veja bem, o cara que mata um indivíduo, ele tem 10 encarnações à frente, mais ou menos aí, para restituir o prejuízo causado à natureza. Assim, eu queria dizer uma coisa assim, por exemplo, uma cota de nascimento, uma cota temporal de nascimento entre um nascimento e outro, o ISID ele considera 200 anos. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu vivi 80 anos, então eu ficaria 120 anos no plano espiritual para fechar a cota. Então 10 encarnações daria 10 vezes 200, daria 2.000 anos
à frente, o indivíduo teria 2.000 anos à frente para restituir o prejuízo causado à natureza, supondo uma cota de 200 anos entre um nascimento e outro, tá certo? Por exemplo, os Rosa Cruz, para quem não sabe, considera essa cota de 144 anos. Eu considero 200 anos, entre um nascimento e outro. Em torno de valores medianos, não é absoluto não, viu? Um valor médio de 200 anos entre uma encarnação e outra. Então, por exemplo, o cara que matou 10, que ele tem 34 GM e pode cair para 24, perder a condição humana, ele teria 100 vezes 200, daria 20 mil, então ele teria 20 mil anos aí à frente dele para ele restituir o prejuízo causado à natureza. Vamos lá pensar. Deus é justo e bondoso, né? Deus não é só bondoso, é justo também, né? Às vezes as religiões pregam às vezes um Deus bonzinho, mas Deus, além de ser bom e bondoso, ele é justo também, né? A bondade pressupõe a justeza, né? Justo. Deus é justo e bondoso. Bem, deixa eu ver aqui que eu queria falar mais uma coisa. Eu falei das exceções, que tem a guerra, caso policial, do suicida, né? A não ser que o suicídio seja uma coisa muito fria, né? O cara premeditou, matou de uma forma dolosa o próprio corpo, então ele teria consequências de perder um gene, tá ok? Então veja bem, a dissipação de energia ela se dá ao longo de muitas vidas à frente. Um homicídio dá 10 vidas, 10 homicídios dá 100 vidas, e se o indivíduo for um indivíduo que causou um prejuízo a milhares de pessoas, ele vai ter aí 500 encarnações à frente dele. Enfim, o indivíduo ele é processado. Eu posso estar me repetindo, mas é para as pessoas entenderem. O indivíduo é processado. Por exemplo, se eu matar uma pessoa aqui no Brasil, vamos dar um exemplo, para a pessoa entender. A lei brasileira, o Código Penal, se eu mato uma pessoa, homicídio, ela me dá de 12 a 30 anos de cadeia. Eu sou processado pelo Estado, não é a União, não é a Polícia Federal, eu sou processado da Justiça Federal. Os processos se dão ao nível dos estados, tá ok? Então eu posso ficar preso de 12 a 30 anos, por exemplo. No solo americano, acho que a metade dos países, dos estados americanos tem pena de morte. Então o homicídio lá, ou às vezes dá pena de morte, ou então prisão perpétua, entendeu? São regimes jurídicos distintos, né? O regime jurídico no Brasil é uma coisa e nos Estados Unidos é outra, né? Veja que os americanos eles são mais duros nesse aspecto, né? Tem a pena de morte, né? Em muitos países do mundo tem pena de morte, né? Tá certo? Então, o homicídio é uma coisa muito grave, né? Você tira a vida, você atinge a família, você tira a oportunidade do indivíduo crescer, de ser positivo à sociedade humana, ajudar a sociedade humana a crescer, né? Melhorar os valores materiais e espirituais. Então você tira a oportunidade de um indivíduo crescer espiritualmente, materialmente, né? Então é uma coisa muito grave, né? Eu citei em vídeos anteriores que um homicídio, você matar uma pessoa, você perde um GM, tá ok? Um GM é grau de magnitude, tá certo? Se eu, por exemplo, eu tô com 10 a 40, eu tenho 40 GM, se eu matar uma pessoa, eu caio para 39. Agora eu vou ter 10 encarnações à frente para restituir o mal que eu causei a esse indivíduo especificamente e à sociedade humana, tá certo? Deus é generoso, tá ok? Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para falar. Eu falei das exceções. Veja que a dissipação de energia ela não se dá automaticamente como os hindus acham, da transmigração da alma. Tá ok? No caso, por exemplo, do paradigma do Isídio, para quem não sabe, Isídio é meu mentor espiritual. Ele tem me ajudado a colocar algumas questões na área da física e da filosofia, tá ok? A última vez que eu falei, se eu não me engano, foi sobre física. Se eu me recordo, falei sobre o tempo, que era o tempo, que o tempo não é uma ilusão, o tempo é uma forma de energia. Eu falei sobre física. É porque eu fiquei fazer assim, eu faço um vídeo sobre física e outro vídeo sobre filosofia. Porque quando eu comecei, eu falava tudo misturado. Eu falava um pouco de física e filosofia, mas aí a minha filha, não, pai, por que você não divide? Fala um pouco sobre física, outro filosofia. Fica melhor, porque às vezes fica muito comprido, assim, vídeos
E uma hora é meio chato, é cansativo, né? Então eu procuro resumir um pouco os vídeos para meia hora, 20, 25 minutos, meia hora, 35 minutos no máximo, né? Para não ficar pesado, tá certo? Se eu for falar sobre física e filosofia, aí o vídeo vai dar uma hora, né? Tá ok? Eu acho que o pessoal compreende aí a minha situação. Eu no início eu tava fazendo assim, mas depois eu vi que minha filha tinha razão, entendeu? De separar a física da filosofia. Deixa eu ver aqui se eu tinha mais alguma coisa a falar. Assim, quem quiser falar alguma coisa, que querer criticar ou discordar, eu maneira nenhuma achar que o que eu prego aqui é absoluto, né? Eu mesmo, meu postulado é que o absoluto não existe, né? Então seria muito contraditório dizer que o que eu prego é absoluto, né? Se eu sou contrário o absoluto não existe na natureza, né? O nome do canal é absoluto não existe, né? Então eu não quero enfiar a goela abaixo do meu pensamento. Então, quem discordar ou quem achar que queira acrescentar alguma coisa ao meu pensamento, eu disponibilizo aí o meu WhatsApp, está na descrição do vídeo, pode acessar lá, que eu terei prazer de responder aí qualquer questionamento a respeito dessa questão de perder a condição humana. Mas veja bem, a maior parte das filosofias ocidentais não pregam ou não aceita a perda da condição humana, tá ok? Eu estou colocando aqui que os hindus, o hinduísmo, quem não conhece, é uma religião na Índia, eles pregam a transmigração da alma, que o indivíduo pode ser humano, ou então pode perder a condição humana ser um animal. Tá ok? Isso o hinduísmo, tá certo? Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que eu só queria concluir aqui um pouco. Eu acho que deu bem uns 20 minutos de vídeo. Assim, um ditado. Eu geralmente, assim, no final do vídeo, eu coloco um ditado que eu acho legal, que eu vi, eu mesmo criei. Então, uma coisa que eu queria dizer assim para todos que estão me escutando é o seguinte: o ditado é o seguinte: não pergunte a Deus o que ele possa fazer por você, mas sim o que você pode fazer por Deus. Deus aqui é a natureza, tá certo? Minha concepção de Deus é a natureza, não é um indivíduo. Jeová Deus, Krishna, Brahma, não é. Alá. Como o Cristo mesmo disse, a messe é grande e os trabalhadores são poucos. O que é que ele quis dizer com isso? Que a vinha do Senhor é gigantesca, mas os trabalhadores eram poucos. Porque, por exemplo, vamos tentar entender assim. Esse universo que a gente vive, que a gente mora, é construído por todos nós, do mais elevado ao menos elevado. O Buda e o Cristo, depois eu falo na hierarquia cósmica, o Cristo ele é um Deus galáctico, ele administra galáxias. O Buda histórico, ele é um Deus solar. É uma classificação. Ele trabalha mantendo a estabilidade de estrelas, como o nosso Sol, por exemplo. Porque é uma hierarquia cósmica, tá certo? Então quem administra esse universo somos nós, do menos elevado ao mais elevado, tá certo? Então, por exemplo, o Cristo já está numa plataforma mais elevada, numa hierarquia cósmica mais elevada. O Buda está um pouco menos. É porque eu não queria citar a hierarquia cósmica agora, mas eu vou só dar uma entrada mais ou menos. São 4 níveis. Você tem um Deus planetário que administra planetas. Você tem um Deus solar que administra estrelas, sóis. Você tem um Deus galáctico que administra galáxias. São vários avatares que administram, são milhares e milhões de avatares que administram 2 trilhões de galáxias nesse universo. E tem um Deus universal que administra todo o universo. É uma entidade só, que eu chamo de Deus universal, que ele é o responsável para administrar todo esse universo. Porque, na verdade, quem administra o universo são avatares. Deus solar, Deus galáctico, Deus planetário, Deus universal. É só uma classificação, é como capitão do exército, coronel. É só uma classificação, porque, na verdade, são avatares. Quem administra esse universo são avatares. Que a cada segundo
Nesse universo está se construindo espaço, tempo e matéria, porque o universo está se expandindo, não é isso? A nossa física clássica diz que o universo está se expandindo, tá certo? Depois eu falo com mais cautela essas questões aí, tá ok? Eu queria também, terminando aqui, o próximo vídeo, como eu falei, eu falo um pouco sobre filosofia, eu falo um pouco sobre física. Eu vou falar sobre uma questão muito... É um mistério para os físicos, o que é a matéria escura e a energia escura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no próximo vídeo. Eu vejo se for o próximo mês ou em novembro eu devo estar fazendo esse vídeo. Aí vamos ver o que é que o Isídio diz a respeito dessas questões tão misteriosas, né? Dentro do campo da física, tá certo? Que é a matéria escura e a energia escura, tá ok? Que é um grande mistério da física e que não é bem compreendido pelos físicos da Terra. O que seria matéria escura e energia escura. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aquilo que eu falei, eu vou dividir, vou seccionar. Uma coisa é filosofia, outra coisa é a física, para não ficar pesado o vídeo, tá ok? Então é isso. Então vamos lá, resumindo só um pouco, é que a dissipação de energia se dá em várias vidas à frente, 10, 100, 500 vidas à frente, tá certo? Não se dá da noite para o dia, como os hindus pregam. Então Deus é justo e bondoso e dá a oportunidade do cara redimir o mal que ele fez, o prejuízo que ele causou à natureza. Então ele tem várias vidas à frente aí. Se for o homicídio tem 10, se for 10 homicídios tem 100, se for 50 homicídios ele tem 200 encarnações à frente dele aí, tá certo? Supondo uma cota temporal de 200 anos é um tempo razoável ainda de existência como ser humano, entendeu? Agora, se o indivíduo persistir no erro, aí ele provavelmente, principalmente se ele causou um prejuízo muito grande, né? Claro que um indivíduo que matou uma pessoa, ele perde um GM, ele tem 34, ele cai para 33. Ele não cai abaixo de 25. Abaixo de 25 está no nível de um animal. Então ele perderia magnitude de existência como ser humano. Tá, ok? Ele não perderia a condição humana. Ele só perderia se ele tivesse matado mais pessoas ou tivesse feito algo mais grave, né? Destruindo a biodiversidade ou tivesse dezenas de homicídios nas costas, né? Aí seria uma carga mais pesada, ele poderia talvez perder a condição humana, dependendo das suas ações à frente, que ele teria essas encarnações à frente para redimir o mal que ele causou. Eu espero que tenha sido bem compreendida aqui a questão de que a condição humana não é absoluta. Nós somos um pacote de energia que pode oscilar para mais ou para menos de acordo com as nossas ações, tá ok? Se eu fizer o bem, se eu me fortalecer minha mente através do conhecimento da física, da matemática. Eu falei até em vídeos passados que até dirigindo uma cegonha você está fortalecendo a sua mente, né? Então, as adversidades, as tribulações da existência nos fortalecem de alguma forma. A luta contra os vírus, contra as bactérias, nos fortalece de alguma forma, não é isso? Então a vida é isso, é fortalecer a mente para existir. Incrementar valores de energia para mais e não para menos. Aquilo que eu falei, que a entropia nos pega, mesmo não fazendo mal, a tendência é a energia cair. Então precisamos fortalecer a mente para subir nosso nível de energia. Por exemplo, veja que o Cristo, ele já tem 1080, né? É um seguido de 80 zeros de energia. O Cristo tem muita energia, entendeu? Tá ok? Pois tá, muito obrigado e até o próximo vídeo, quando eu vou falar um pouquinho sobre física a respeito da matéria escura e da energia escura, e vamos ver o que é que o Isídio nos diz sobre isso. Tá ok, obrigado e até o próximo vídeo.